Novo pro velho, bom pro ruim, antigo pro novo. No episódio de hoje vamos falar sobre mudanças. Por que é tão difícil mudar? Dá realmente para planejar uma mudança, como na personalidade? Vem com a gente discutir um pouco mais desse tema que tem tanto a ver com o nome do nosso projeto. Kinesis, que nada mais é que movimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Acho que a primeira coisa que vem pra mim sobre mudanças no final das contas é como, às vezes, é difícil a gente perceber as próprias mudanças que ocorrem na nossa vida, né? No sentido, às vezes, até de personalidade, de forma de se expressar, de forma de se relacionar com a vida, quando a gente tá sempre direcionando a nossa consciência para outras coisas, né? A psicoterapia, ela promove geralmente esse espaço, mas tirando ela é difícil a gente ter muito essa conexão. A gente acaba percebendo isso por meio dos outros, né, no final das contas, né, quando o fulano vem e fala assim, poxa, cara, você tá diferente, você tá mais assim, mais assado, seja pro lado bom, pro lado ruim, né, porque justamente é difícil ter esse mecanismo de se perceber. E mais difícil do que se perceber é o próprio mudar voluntariamente algumas coisas. Porque tem coisas na vida que no final das contas a gente percebe que não nos cabem mais, que talvez não fazem mais sentido, ou que nós acabamos reproduzindo ali padrões de comportamento que podem ser danosos pra gente a longo prazo. Mas será que é possível mudar algo nesse sentido, como por exemplo na personalidade? A própria Gestalt terapia, ela coloca uma proposição de que a personalidade ela tem um aspecto fluido, mas essa fluidez não significa que a gente tem todo esse controle para mudar todas as coisas que a gente quer na vida, mas também não significa que a gente tá de mãos atadas. Quando a gente vem pro lado aqui também do behaviorismo radical, a gente também tem uma frase bem clássica do Skinner, que ele fala que comportamento é um processo, né? Ele não é uma coisa. Ele é justamente mutável, fluido e evanescente. E isso é muito importante porque eu já brinquei várias vezes com alguns pacientes em terapia com aquela musiquinha do Eu Nasci Assim, Você Sempre Assim, Gabriela, sabe? De que parece que isso é uma coisa muito consolidada, de que isso é uma parte da minha personalidade, eu sou assim, eu converso assim, eu resolvo assim. É porque a gente aprendeu a fazer ou resolver uma situação de uma determinada forma, que ela precisa ser sempre feita daquela forma. Então, acho que é muito importante trazer isso, porque a gente coloca a personalidade, às vezes, nesse campo meio até imaginário de que é aquela essência, é aquele, assim, aquele coração ali, sabe, que sustenta todo o resto das coisas, quando, na verdade, ela é complementar, ela é construída em conjunto de todas essas outras coisas que nos compõem, né? Então, às vezes eu tenho a sensação que vem até um pouco de mística em cima dessa personalidade que ajuda até mesmo em travar alguns processos que são super importantes, principalmente para a gente entender isso que você trouxe, que são as mudanças que acontecem na nossa vida e justamente na nossa personalidade, consequentemente, né? É impossível a gente falar sobre mudanças, né? Que esse movimento, sobre o que a gente está conversando hoje, e da personalidade, do self, né? Sem a gente falar do campo também, né? O entorno. É muito importante a gente entender que uma coisa não é dissociada do outro, né? Às vezes o local, o ambiente, o espaço em que nós estamos tem que mudar também, né? Para haver essa mudança. Muitas vezes quando a gente permanece sem uma mudança ambiental, digamos assim, a gente permanece o mesmo também, né? Mais angustiante que isso seja às vezes, né? Em muitas situações da vida, quando a gente se depara com alguma dificuldade, alguma frustração, surge aí a necessidade dessa atualização, digamos assim, né? Da gente se moldar, né? De acordo com novas expectativas e novas realidades.
Mas muitas vezes apenas a vontade e o desejo eles não são suficientes, né? O Beiser, ele tem uma frase, né, que é o curioso caso de apenas quando eu me aceito que eu posso de fato mudar, né? É meio paradoxal isso, né? Porque como assim eu vou mudar só depois de eu me aceitar, entender que essas questões existem em mim de fato e que tá tudo bem com isso, né? Bom, é uma mudança ambiental também, né? Digamos assim, a aceitação do que nós temos dentro de nós é uma forma de integrar isso a quem nós somos, né? E só assim a gente de fato vai conseguir alterar alguma coisa. Mas, novamente, é muito importante a gente se atentar que por muitas situações não cabe só ao indivíduo, né? Não cabe só, nas palavras da Gestalt, a figura mudar. Em muitas situações é necessário que a gente tenha uma alteração nesse meio, né? Nesse ambiente. Ah, Muitas vezes vivemos em um espaço adoecido, enquanto lá estivermos, provavelmente continuaremos adoecendo também. Com certeza, e acho que isso é muito interessante, porque como eu trabalho com essa, né, a prática baseada em evidências, a gente pega muitas técnicas e atividades para, né, trazer para o melhor caso, as melhores técnicas para aqueles casos específicos que a gente trabalha, né? Porém, eu amo de paixão trabalhar com a ACT, que a sigla do inglês vem de Terapia de Aceitação e Compromisso. E é muito engraçado a fala dela, porque eu percebo que as pessoas às vezes reagem meio que como se estivesse lendo o título de um livro de autoajuda, sabe? Tipo, terapia de aceitação. Convenhamos que alguns termos, assim, traduzidos do inglês não ficam bons. Tem uns da Não, Gestalt que são parecem péssimos. termos de coach, assim, por exemplo, Exato. termo ajustamento criativo, crença limitante. Meu Deus do céu, são Nossa, termos o crença assim... limitante me pega demais, só que ele é maravilhoso de ser trabalhado, sabe? Mas ele é cretino ao mesmo tempo que a gente vê coach, né? E às vezes uns falsos Exato. terapeutas de magnéticos aí, e a gente vê usando esses termos e é complicado, né? Exatamente, mas é isso que exatamente o José acabou de falar, sabe? Tipo, dentro, por exemplo, da terapia de aceitação e compromisso, a gente tem que vir primeiro para se aceitar de que tem coisas na nossa história, na nossa rotina, que elas são assim, aconteceram assim, e entender qual é o impacto que isso tem na nossa vida. Tipo assim, como isso impacta como a gente lida com as coisas, como a gente reage às coisas, como a gente percebe essas coisas. Para daí sim, justamente, a gente partir para o campo da mudança. Não adianta eu querer tentar mudar algo que eu não estou nem aceitando que é daquela forma. Isso é muito complexo, principalmente quando a gente vem, por exemplo, para campos mais externos, né, do indivíduo, e que justamente a gente cai nesse campo de contexto, que é, por exemplo, como eu vou mudar o meu campo de trabalho quando eu não tenho controle sobre as outras pessoas, essa organização que eu trabalho, etc., e é um ambiente adoecedor, por exemplo. Cabe a mim, enquanto indivíduo, agir em cima dessa mudança? E às vezes a resposta é não. Na maioria das vezes a resposta é não. E a gente também nem sempre pode só simplesmente ir lá e pedir demissão, sabe? Mas existe um campo do justamente perceber, aceitar e aí ir para o campo de ação. Então eu de fato não quero mais ficar aqui nesse lugar. E aí eu começo esse movimento. Então, acho que isso até casa um pouco com às vezes, respostas imediatistas que a gente quer para resolver problemas complexos. Né? E você foi falando uma coisa que até me remeteu um pouco à ideia de como, talvez na vivência, a gente introjeta tanto essa ideia, né, de um aspecto da personalidade. Não, porque fulano, eu sou sincero, porque eu sou desse jeito, eu sou daquele. Cara, às vezes a gente pode até ter realmente um traço de personalidade, mas isso não significa que a gente não precisa mudar ou fazer ele passar por um processo de metamorfose. Às vezes, se você se reconhece como uma pessoa sincera, mas você utiliza isso como um artifício para justificar a grosseria, talvez você deva reconhecer o juízo de valor que você aplica sobre as coisas e pessoas e conter um pouco mais isso. Se você reconhece, às vezes, o outro, ou você se reconhece, às vezes, uma pessoa muito bonzinha, mas num sentido mais pejorativo, o quanto é possível e em que local do campo psicológico que você habita é possível você mobilizar alguma coisa para satisfazer alguma necessidade que você tem em relação a isso. Então, é sim importante a gente reconhecer, às vezes, alguns aspectos, mas também reconhecer a mutabilidade ou adaptabilidade deles.
a gente pode sim apresentar um traço de personalidade, mas isso não pode ser um artifício como se fosse uma tatuagem que a gente carrega na pele e aquilo define completamente a forma como a aparência do braço vai ser. Porque no final das contas, a gente consegue sim algumas coisas mobilizar, mas que nem a Natália colocou. Quando a gente está inserido dentro de um ambiente adoecedor, o que é possível a gente mobilizar? Porque no final das contas, a gente acaba se deparando com uma possibilidade de imobilização e a gente já fica ali, no final das contas, de mãos atadas. Mas será que não é aí que deve haver esse reconhecimento das nossas características, de qual campo é possível se mobilizar, o que é possível fazer para aí, então, adaptar essa nossa mudança? Porque a mudança ela não é planejada tão arduamente, ela é mais percebida. Mas para isso a gente precisa ter esse papel do reconhecimento, do reconhecer uma característica para então talvez partir para esse processo de mutabilidade. Você fala desse processo de mutabilidade e aí traz uma outra palavra que tem total relação com isso. É uma palavra que talvez quem aqui tá ouvindo a gente já ouviu, de novo, talvez usadas de formas mais prostituídas por coaches e outras questões. Gente, eu preciso só trazer aqui, a gente não tem nada contra exatamente livro de autoajuda, sabe? Tem alguns que são muito bons, inclusive às vezes a gente faz recomendações, só que ele por si só não resolve os problemas. Acho que isso é importante de pontuar aqui, tá? A gente fala muito e etc, mas enfim. E tem essa palavrinha que chama flexibilidade cognitiva, que ela vem como uma proposta justamente de como a gente se adapta, né? Como a gente faz essas mudanças nos nossos comportamentos, nas nossas situações, como a gente consegue lidar com uma situação que a gente não estava prevendo que acontece na nossa vida o tempo todo, venhamos e convenhamos, né? Como que a gente lida com essa frustração. E aí entra muito essa questão desse termo da flexibilidade cognitiva, que é justamente essa capacidade que a gente tem de se adaptar e adaptar crenças que a gente vai criando diante de mudanças que vão acontecendo no nosso ambiente, né? E justamente, tipo, essa flexibilidade cognitiva, ela permite a gente deixar de lado aquilo que a gente mesmo criou, seja nossas próprias ideias, nossos próprios comportamentos, quando necessário, para fazer as alterações que também são necessárias. Porque às vezes a gente é muito rígido, né? Seja de sair da nossa rotina, sair dos nossos hábitos, até mesmo esses hábitos quando eles são prejudiciais da gente. Então, essa flexibilidade cognitiva, tem um vídeo muito bom, eu vou procurar ele pra gente colocar no feed, junto com a capa do episódio, que fala justamente sobre isso, sabe? Quando a pessoa fica ali se cobrando muito com os erros e é tipo, não, eu não posso errar, isso aqui tem que ser perfeito. Isso é o completo oposto dessa flexibilidade cognitiva, porque às vezes erros não estão relacionados diretamente com a gente e que a gente está conversando com a nossa personalidade. Então, ela favorece essa linha que nem a gente está falando aqui de aceitação de fatores, de ideias que vêm de outras pessoas, de situações que acontecem e acabam desafiando a gente, e consequentemente vem trazer essa maior tolerância à frustração, um desenvolvimento maior de empatia, uma comunicação mais eficaz, uma resiliência nessa questão de justamente lidar com essas adversidades que possam surgir, sabe? E falando sobre flexibilização, né? Me faz pensar sobre o outro lado quando a gente fala em mudança, né? A dificuldade de aceitar mudanças, né, em atualizações. A gente sempre vê, acho que um grande embate entre gerações, assim, né, das gerações mais antigas não aceitando bem costumes e novas tradições das gerações mais novas. Mais recentemente, a gente estava até conversando sobre isso antes de começar a gravação, né? O Linkin Park, acho que é uma banda que, pelo menos, embalou muito da minha infância e adolescência, acredito que de muita gente, anunciou, né, uma nova vocalista, e eles estão voltando à atividade, lançaram uma nova música, etc. E aí, essa música está dividindo bastante, né, a comunidade, digamos assim. Tem as pessoas mais inflexíveis, em que vão dizer, poxa, se fosse o Chester ia ser melhor, né, deveriam ter Na pegado minha uma pessoa, época, exato, que cante igual a ele, etc.
porque essa nova vocalista, primeiramente, ela é mulher, né? E segundo, ela tem uma voz diferente da do Chester, né? Eu tô do lado que achou bacana, eu acho que essa mudança, né? É uma forma de seguir em frente, se reatualizar, mudar, de fato, né? Fizeram um Eles... edit dessa música com uma abertura de Dragon Ball e ficou perfeito. Ou seja, essa pra mim é a maior validação de que funcionou. Exatamente. Então, assim, pra mim isso é uma prova que eles se atualizaram, né? Eles seguiram em frente, viraram a página. Esse é um novo Linkin Park, né? E é até injusto comparar qualquer pessoa humana que cante com o Chester, porque o que ele fazia era fora do normal, né? Mas você falando sobre flexibilização, me fez pensar nisso, né? Da quantidade de pessoas em que não aceitam essa mudança, né? Em que criticam isso. Me faz pensar um pouco, né? Dessa dificuldade também em aceitar, muitas vezes, a inevitável mudança. Que nem diz o Belchior, né? O novo sempre vem. Então, muitas vezes, a gente tá falando aqui na perspectiva do querer mudar, né? Porque é difícil mudar. Muitas vezes eu não permito que a mudança aconteça justamente porque eu não quero que ela aconteça, né? Eu quero me manter inflexível, eu quero me manter cristalizado, de certa forma, de uma forma que sempre foi muito confortável e que eu me senti bem ali, né? Mas muitas vezes é inevitável essa mudança. Além de ser inevitável, ela nem sempre é previsível, né? Tem características e coisas, às vezes, das nossas vidas que a gente consegue ter uma noção de que vão acontecer, de que é uma transição que a gente, às vezes, é preparado, né? Por exemplo, a própria ideia da educação, né? A ideia da educação, educação formal, no caso, a gente passa por ela e compreende que ao final desse processo há, de fato, uma outra etapa a ser vivida, né? E algumas pessoas, claro, passam por um preparo mais amplo, outras, às vezes, têm outras vivências, mas as mudanças que eu acredito que mais mobilizam a gente no final das contas são aquelas mudanças impostas pela própria dinâmica da vida, pela própria imprevisibilidade do ser humano, pela própria imprevisibilidade da existência que a gente tem. Que nada mais é do que quando a gente precisa desenvolver recursos de forma completamente nova, de forma completamente criativa, para lidar com aquilo que antes não existia. Me lembro até de uma ideia que me veio à cabeça agora, que é como a gente internaliza muito no imaginário social, por exemplo, a brincadeira dos signos e de características, né? Então a pessoa ela é de Libra, então ela internaliza muito... Eu sou grossa porque eu sou de Áries. Eu sou não sei o quê porque eu sou de tal signo. E a pessoa, ela introjeta aquilo de tal forma que quando a vida impõe uma mudança para ela, em que ela precisa achar um ajuste comportamental para poder lidar com aquilo, ela de fato não consegue. E às vezes passa a replicar o mesmo padrão de comportamento para lidar com situações completamente diferentes. Você provavelmente, que tá ouvindo a gente aí, conhece alguém que reage à mesma forma a situações complexas, às vezes parecidas, às vezes diferentes, há anos. E isso, no final das contas, pelo menos pelo olhar da Gestalt terapia, seria o oposto de saúde, né? Uma pessoa que é passiva, saúde para ela pode ser muito bem se impor. Para uma pessoa que é naturalmente estressada ou violenta, saúde para essa pessoa, obviamente, vai ser, em algum momento, conseguir entrar no controle. Para uma pessoa que, às vezes, reage às coisas de forma muito esquiva, talvez um contato mais amplo ali, um contato que seja colocado de uma forma que a pessoa não tem como escapar, talvez seja um episódio de saúde. Fato é aqui que a gente está colocando sobre situações em que a gente precisa adaptar um padrão de comportamento que acaba se repetindo sem que a gente perceba. E reconhecer isso no mundo também é difícil. Reconhecer coisas que mudam no mundo, coisas culturais, coisas sobre interesses nossos, como, por exemplo, você estava colocando a ideia da música, sobre, por exemplo, aquele termo, né, que é um termo muito utilizado também como uma expressão pejorativa, né, das mudanças que a gente tem na indústria do cinema e outras temáticas, que é a tal da cultura woke, que nada mais é do que um recorte cultural de coisas que vem mudando, né, no sentido de representatividade, no sentido de outras formas de se vivenciar a vida e se produzir conteúdo, e se fazer produtos, né, como tem essas críticas aí sobre as novas produções da Marvel, novos filmes, novos livros sendo feitos, entre outras coisas, né? Inclusive até sobre o próprio The Boys, né? Que a gente até trouxe aqui em algum episódio, que traz mais algumas críticas à ascensão
do neofascismo nos Estados Unidos, entre outras coisas, e acaba recebendo muita crítica porque é diferente, porque mudou a forma de se discutir super-heróis, por exemplo, do que aquilo que era, do que aquilo que habitava o passado e a memória das pessoas, né? Aquilo que é novo, que é diferente, sempre assusta todo mundo, né? E a gente precisa justamente entender por que assusta. E acho que é importante para trazer aqui essa questão aquilo que a gente chama até um pouco de choque geracional, né? Que, nossa, tal geração consegue compreender melhor, tal geração já não consegue. E como, de uma certa forma, isso também está intrinsecamente conectado com o próprio desenvolvimento e maturação do nosso cérebro, sabe? É importante trazer aqui alguns aspectos também biológicos da coisa. A gente consegue aprender o tempo todo. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente, né, da nossa morte, nós temos a possibilidade de aprender coisas, de interpretar coisas, de assimilar coisas que estão ao nosso redor, e isso é graças à palavrinha mágica chamada neuroplasticidade, que é justamente a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, de formar conexões com novos neurônios e, com isso, novas associações, novas memórias, novos processos de raciocínio lógico, etc, etc, etc. A grande questão é que, conforme a gente vai crescendo e envelhecendo, o nosso cérebro ele vai reagindo já a essas mudanças com mais resistência, porque a gente cria uma rotina da qual a gente vai ficando habituado. E eu não falo só a rotina no sentido de acordar, escovar os dentes, passar o café, comer o pão de um jeito X, etc. Isso também, mas até a forma como a gente vai pensando as coisas, como a gente vai lidando com situações que nem você acabou de trazer, né, Theo? A pessoa, você já sabe que a pessoa sempre responde de uma determinada forma quando acontece alguma coisa. Isso tudo é justamente essa rotina que a gente vai se acostumando e vai formando esses padrões de comportamento, né? E justamente, tipo, isso já tá ali bem formuladinho no nosso cérebro, bonitinho. E tem uma coisa que meus alunos já ouviram falar muito isso, meus pacientes já ouviram falar muito isso. E vocês, possivelmente, que no podcast ainda vão me ouvir falar muito isso, que o órgão mais preguiçoso do nosso corpo é o nosso cérebro. O quanto mais ele puder poupar energia, ele vai poupar energia. E por que eu vou criar uma nova rota de pensamento, de ação e etc., se eu já tenho uma aqui bem consolidada e que, entre aspas, funciona, sabe? Então, é por isso que, querendo ou não, conforme vai passando a nossa idade, conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil esse recrutamento e essa construção de novas redes neurais para o nosso cérebro funcionar, sabe? É muito doido como isso acontece. É por isso que a gente vê alguns jargões que até podem cair num tipo de preconceito também com pessoas mais de idade. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que entender que esse processo existe, mas também não é determinante um fator único, exclusivo da rigidez cognitiva e psicológica que a gente estava comentando aqui, tá? Existem vários outros fatores, mas é por isso que é normal a gente ver pessoas, conforme vão ficando mais velhas, sendo, entre aspas, mais cabeça dura. Tipo, faz um sentido biológico pro nosso próprio cérebro. Mas, óbvio, isso não é estritamente correlacionado, dependente e pronto, fechou, sabe? E a grande, né, vantagem aqui também, que nem eu trouxe, tudo a gente aprende, a gente sempre bate nessa tecla, tudo é possível de ser aprendido, é que tem como a gente aprender também é como flexibilizar mais a nossa cabecinha. E são com coisas tão simples, coisas que vocês estão aqui, nos detalhes, nossa, né? Vocês já estão de saco cheio de ouvir a gente falar que precisa exercitar, sejam coisas mais artísticas, sejam coisas mais imaginativas, sejam hobbies, tudo isso é extremamente importante justamente para a gente trazer essa flexibilização cognitiva para nossa vida. E eu tô falando aqui até mesmo daqueles joguinhos de palavra cruzada que você pode baixar no seu celular, sabe? Mas brincadeira não, é sério. Eu senti que isso foi uma auto-revelação, hein? Poxa, eu jogo Hitori, Sudoku e várias outras coisas todos os dias, gente. Sabe até a marca, o update. Opa, com certeza. E é maravilhoso, sabe? Sou viciada? Não. Tem horas que eu me estresso com esses negócios, pelo amor de Deus. Mas tem coisas simples, sabe? Que ajudam a gente a treinar essa flexibilidade cognitiva. Até mesmo conversar com outras pessoas sobre temas diferentes é um exercício de flexibilidade cognitiva, sabe? E justamente a gente tem que pôr em conta que quanto mais a gente elabora e traz esses recursos pra gente enquanto novos,
maiores vão ser justamente as nossas reservas quando a gente for envelhecendo e o nosso cérebro for naturalmente se degradando, sabe? Então, a gente tem que pensar um pouquinho a longo prazo em algumas questões, sabe? E faz bem também, né? Olhar a longo prazo, olhar pra frente, assim, né? Acho que no plano existencial da coisa, assim, né? Ter alguns objetivos, algumas metas, lugares aonde queremos estar, chegar. Tudo isso faz muito sentido, né? Mas às vezes é muito difícil fazer isso, porque é preciso olhar para si, onde você está agora, para onde a gente quer chegar também, e despertar um pouco, né? Porque muitas vezes tem muitas coisas que temos hoje e já nos faz muito bem, né? E que gostaríamos de carregar conosco, né? Até esse futuro. E como nós vamos fazer isso que reside o mistério, o segredo, digamos assim, né? Então, no plano existencial das coisas, é muito importante olhar para frente, mas lembrar-se que a gente eternamente vai viver o presente, né? Mas acho que ter uma orientação, um caminho a seguir, um objetivo em comum, faz parte, né? E sempre se permitir revisitar, acho que essas questões é importante, entendendo que a gente sempre muda, né? Muitas vezes a gente começa a trilhar um caminho e a gente vai se desenvolvendo, a gente vai mudando de acordo com as coisas que vão acontecendo. Então, se permitir sempre ser, né? Eu gostei da palavrinha flexível, de às vezes chegar lá na frente e falar, "Ah, acho que não era isso. Eu queria ir um pouquinho mais para lá, né? E continuar em frente, né? Tem uma frase do nosso querido Fritz Perls que eu acho ela muito bonita e eu queria trazer aqui para vocês, né? O ser humano é o artesão de sua própria vida. A tarefa é moldar o barro da experiência em formas belas e significativas, né? Então, acho que entendendo nós mesmos como esse artesão, digamos assim, da nossa própria vida e o barro da experiência, né, que ele traz aqui, das questões que a gente vive, que a gente está imerso, é tudo muito bonito, né? Essa frase traz um pouco mais de movimento a essas questões da vida. Então, estar inserido no meio disso tudo pressupõe que estamos moldando, né, a nós mesmos, a nossa experiência, de formas diferentes. Pressupõe que a cada dia a gente muda um pouquinho também, né? Por mais que mudanças muito grandes, por muitas vezes sejam difíceis da gente observar, é muito importante a gente entender que é um processo e que se a gente fizer um pouquinho, se a gente se sentir um pouquinho diferente, já é o bastante, né? Muitas vezes esse é um processo quase que imperceptível, que leva assim tempo, muitas vezes não vai obedecer o tempo do nosso desejo, né? Mas sim o tempo que ele tem que levar para acontecer. E uma frase que eu acho interessante para esse momento é colocar que existem problemas e coisas que são universais, mas existem problemas e coisas e características que são só suas no final das contas. E eu acho que muito do que o Zé colocou é sobre como a gente passa a perceber e lidar e manejar com elas de forma que também seja sincera, honesta conosco no final das contas, até porque nenhuma mudança acontece sem honestidade. Honestidade com quem? De si para si. E talvez esse seja o passo mais importante. Se você ficou até aqui, queria dizer muito obrigado e convidar você também a avaliar nosso podcast aqui no Spotify e visitar nossa página no Instagram, na Espaço Kinesis Psicologia, e também visitar o nosso site, kinesispsicologia.com.br. Muito obrigado e entre em movimento conosco. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!